Vou falar um pouco aí sobre a questão da cidadania na enfermagem. Nós sabemos que somos mais de 2.800.000 profissionais hoje no Brasil. Como essa categoria hoje se encontra organizada politicamente? Nós sabemos que os profissionais da enfermagem hoje cresceram no campo do saber técnico, no campo do saber científico. Estamos no pé de igualdade para toda a equipe multidisciplinar. Sabemos que sem a enfermagem não se faz e não se constrói saúde nem pública e nem privada, mas no campo do saber político a gente ainda não estamos organizados. Então talvez seja por isso que as nossas lutas de embate, as nossas lutas de classe ainda sejam muito difíceis. Tivemos aí a questão da aprovação do piso salarial da enfermagem, que foi, eu acho que um dos grandes marcos aí de enfrentamento que tivemos nos últimos anos, mas temos outras lutas ainda a ser travadas, e que a enfermagem hoje não vem assumir os espaços de poder que é nosso. Hoje na nossa mesa aqui tivemos a satisfação de contar com os conselhos de classe, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, que são setores importantes que necessitam que a enfermagem ocupe esses espaços. E a gente ainda sente uma dificuldade muito grande desses profissionais estarem dentro desses espaços. Até na CIPA hoje, quando você organiza uma CIPA que convida os profissionais da enfermagem para compor a gestão da CIPA, porque entendemos que a enfermagem é quem está ali na linha de frente, é quem manuseia toda essa questão dos perfurocortantes, tudo que se perpassa a formação de uma CIPA, ainda tem resistência. Os profissionais da enfermagem são muito poucos do que se envolve ainda nesses espaços. Então são pequenos espaços de poder que são importantes nós, enquanto profissionais, assumir para que a gente consiga aí avançar um pouco mais. Eu vou trazer um pouco aqui do nosso número de profissionais hoje, são dados da Organização Pan-Americana de Saúde de 2020, que 70% dos profissionais que trabalham no setor saúde, esse percentual é da enfermagem. Então, é um número bastante significativo, uma categoria que cresceu e vem crescendo, ocupando outros espaços, não só na questão da assistência direta ao paciente, mas na questão da gestão, da docência, do ensino, da pesquisa. O enfermeiro hoje, a enfermagem está inserida em todos os setores da sociedade. Aqui está o nosso número de trabalhadores hoje no Brasil. Eu até dei uma olhada nos dados do CONFEM antes de vir para cá. Esse número aumentou, Nós somos hoje 2.800.000 no Brasil, e esse número tem aumentado a cada 6 meses por conta que as universidades têm mandado mais profissionais para o mercado de trabalho, E aí, como estão distribuídos, o número de enfermeiros são 58,54%. Esses dados, dados de São Paulo, eu não peguei os dados aqui do estado de Minas, mas São Paulo tem o maior efetivo de profissionais enfermeiros, são 161.410, 284.355 técnicos e 234.750 auxiliares de enfermagem. Um pouco também em São Paulo, o número de auxiliares tem diminuído, o número de técnico tem aumentado, até porque muitas instituições hoje também têm dado preferência para estar admitindo o técnico de enfermagem ao invés do auxiliar. E às vezes, quando admite o auxiliar, a gente sabe que o auxiliar, um ano depois, ele já faz o curso, já passa para técnico e depois ele já vai para uma graduação. Mas, infelizmente, essa categoria ainda não está assim organizada politicamente. Então, quando a gente se fala em organização política, não é essa política partidária. Partido, vocês podem escolher
qual partido vocês querem se filiar, qual a ideologia que vocês se identificam, mas é a política do ponto de vista do direito, conhecer os nossos direitos. Durante o nosso processo de formação, né, a academia, a universidade tem nos ensinado muito o que é dever. O Código de Ética dos Profissionais da Enfermagem, a Lei do Exercício Profissional, a Lei 7498/86, o Decreto 94.406/87, só nos diz muito lá o que é dever. É dever do profissional de enfermagem, é dever, mas não nos ensina o que é direito. E esse direito vocês vão conhecer quando realmente vocês estiverem no mercado de trabalho, que precisarem da ajuda do sindicato, seja porque alguma cláusula de descumprimento nas convenções coletivas de trabalho, ou por assédio moral, ou está respondendo a uma infração de um processo ético, né? Porque existe um Corém, mas qual é o papel do Corém? O Corém ele é um órgão fiscalizador e disciplinador do exercício da profissão. É fazer valer que os nossos usuários, os nossos pacientes recebam assistência livre de imperícia, livre de imprudência, livre de negligência, e que por algum motivo, nós enquanto profissionais, aconteça alguma atrogenia, algum dano para o paciente, um processo ético é instalado. E quem é que vai fazer a defesa desse profissional enquanto enfermeiro? É lá no sindicato, que vai ter um departamento jurídico, vai ter um diretor do sindicato, que vai estar acolhendo esse profissional, né, para tentar fazer a defesa e tentar reverter essa questão de penalidade, né, seja por suspensão, por multa, por advertência, alguma coisa que venha ser aplicada para esse profissional. Que o instrumento de luta ainda continua sendo os sindicatos, embora muitos de vocês que estão no processo de formação, eu vejo que tem muitos acadêmicos ainda que não tiveram contato com as entidades de classe, seja a ABEI, a nossa Associação Brasileira de Enfermagem, que é a nossa entidade mãe da enfermagem, o COFEM, Sistema Corens e sindicatos. É importante que vocês já comecem a estreitar os laços com as entidades, que em algum momento na vida de vocês vão precisar ter esse contato com as entidades. Próximo. Falando do público da enfermagem, ainda é uma categoria predominantemente feminina, né? Nós homens ainda somos a minoria na enfermagem, as mulheres ainda têm um predomínio maior, né? E com dupla e tripla jornada de trabalho, né? O papel da mulher enquanto enfermeira, técnico, auxiliar, ela não se resume só chegando no ambiente de trabalho, em casa, parou, não, são mães, né? E quando você faz esse resgate, 84,6% são enfermeiras, 87,3% são técnicas de enfermagem e 87,8% são auxiliares de enfermagem. Então, o predomínio maior dentro da nossa categoria ainda são as mulheres. Então, as lutas das mulheres é muito importante dentro desse segmento, porque elas precisam também estar engajada dentro dos coletivos, né? Seja no coletivo de mulheres, seja no coletivo de combate ao racismo, seja no coletivo LGBTQIA+, são todos isso que temos enfrentados dentro desse ambiente de trabalho, que se elas não estiverem organizadas também dentro dos coletivos, dentro dos sindicatos, dentro dessas comissões, as lutas também começam a ficar difícil, né? Agora tivemos aí um grande avanço, que foi a equiparação de salário entre homens e mulheres, foi uma lei importante aí que o presidente sancionou, mas eu acho que nós devemos ter um olhar ainda diferenciado para esse público, né? Tentar avançar um pouco mais. Durante o processo da pandemia da Covid-19, nós tivemos aí
65.013 casos que foram reportados para o Conselho Federal de Enfermagem. Só que nós sabemos que esses números só foram números subnotificados, porque nem todas as gerências de enfermagem, a gestão dos serviços de saúde, tinham a obrigatoriedade de notificar ao Conselho. Então, esses dados foram subnotificados. Então, o total de óbitos entre enfermeiros, técnicos e auxiliares durante a pandemia chegaram aí a 872. Nós sabemos que esse número aí ele pode ter sido um pouco maior do que foi indicado. E aí, como a enfermagem está hoje? Nós temos uma enfermagem hoje sobrecarregada, né? Assumindo aí 2, 3 e 4 setores, onde deveria o dimensionamento de pessoal, que às vezes é preconizado pelas normativas do Conselho de Enfermagem, do nosso Conselho de Classe, isso não está sendo cumprido, né? Temos o enfermeiro assumindo 2, 3 setores, o auxiliar de enfermagem assumindo 10 pacientes, e aí é o que eu falo, quando a iatrogenia acontece, o erro acontece, é muito fácil culpar a enfermagem, é muito fácil levantar o dedo, mas ninguém quer saber como estava as condições de trabalho desse profissional, como estava também a saúde mental desse profissional. Nós sabemos que após a pandemia, a questão da saúde mental de nós, enquanto profissionais da enfermagem, ficaram abalados, né? Está muito difícil. O adoecimento ainda é grande, o absenteísmo também dentro da nossa profissão é grande. Nós tivemos durante o período também as normativas do governo que férias que estavam programadas foram suspensas porque não tinha quadro de profissionais suficiente para que fizessem a cobertura dos plantões, né? Folgas também foram suspensas. A questão dos EPIs, os equipamentos de proteção individual, muitas das instituições, nós, enquanto entidade sindical, tivemos que entrar com a ação junto ao Ministério Público do Trabalho, cobrando que se fornecesse equipamento de proteção individual de qualidade, porque muitas das instituições davam a máscara em 95 e o profissional ficava uma semana com aquela máscara, né, tirar a máscara, levava para casa, no outro dia trazia, usava a mesma máscara, porque com a questão que o mercado não tinha como fornecer e que era um objeto que eles achavam que fornecia a proteção, né, e às vezes não tinha a substituição. Tivemos que entrar com várias medidas também, cobrando dos gestores e pedindo o apoio do Ministério Público para o cumprimento dessas normas. E a equipe que foram subdimensionadas, né? A gente não tinha um número de profissionais que conseguisse aí atender a demanda. Então foi um período aí muito difícil. E como está hoje aí o projeto de lei que vocês aí têm acompanhado, né? Que é o projeto de lei do piso salarial, né? Projeto 2564 de 2020, que foi de autoria do senador Fabiano Contarato, né? Esse projeto, quando ele nasceu, né, ele foi mudado, porque o projeto original, ele pedia um valor para enfermeiro de 7.330, vinculado a uma jornada de 30 horas. E aí o que aconteceu? Quando esse projeto foi apresentado na comissão, não houve acordo no colégio de líderes, né? Principalmente, nós sabemos que a bancada patronal, que representa hoje os planos de saúde da iniciativa privada, o lobby lá em Brasília é muito grande. E aí teve que mexer no projeto, e aí a senadora Elisiane Gama apresentou um projeto no valor de 4.750, né, desvinculando quase com uma perda aí de 64,93%. Mas isso aí foi um acordo porque eu aceitava ser esse piso, ou a gente nunca ia ter nenhum piso salarial regulamentado. Então, o projeto original não conseguiu ser o que o Fabiano Doutorato
mas houve uma modificação no projeto que chegamos aí a 4.750. Ele foi aprovado em 25 de 11 de 2021, onde foi criada aí na Câmara dos Deputados um GT, que é um grupo de trabalho que apresentou um estudo de impacto financeiro, porque o lobby ainda era grande, principalmente dos planos de saúde, que achavam que com esse salário iriam quebrar as instituições de saúde, que não ia ter fonte de financiamento, mas foi aprovado aí no dia 4 de 5 de 2002 e sancionado no dia 4 de 8 de 2023 com a Lei 14.434. O piso salarial da enfermagem. Aí nós tivemos também o que é que está travando hoje para o setor privado, né? A liminar que o ministro Barroso concedeu, suspendendo o piso, essa liminar ainda não caiu, né? Porque ainda ele está esperando que com essa desvinculação e já tem agora o repasse, da onde vai vir esse dinheiro entre os entes federados, estados e municípios, né? Mas até agora o Ministério da Saúde tem até o dia 18 do 5 para ser apresentado e dizer como vai ser feito esse repasse. E as entidades de classe aí continuam lutando para a derrubada desse piso, né? Principalmente para o setor privado. No setor público já se tem a garantia até para a questão dos organizações sociais que atendem mais de 60% para os pacientes do SUS, diretamente do SUS. Mas o setor privado ainda, o lobby continua muito grande e o piso, o veto dado pelo ministro Barroso, ele continua vigente. Como o piso salarial vai funcionar na prática? Recebimento de 4.750 para enfermeiros, 3.325 para técnicos de enfermagem e 2.375 para auxiliares de enfermagem e parteiras. A Lei 14.434 não vincula a jornada de trabalho. Então, existe aí duas teorias, né? Porque o patronal, o setor que representa as instituições, eles entendem que esse valor é um valor para maior jornada. E nós entendemos que esse valor é para uma jornada de 180 horas. Então, a gente já está se deparando lá em São Paulo, principalmente, com instituições já mexendo nos contratos de trabalho. O enfermeiro que tem 180 horas, já mudando para a jornada de 220, querendo vincular ao piso de 4.750. Então, essa é uma das grandes lutas também que, enquanto entidade sindical, a gente vai ter que travar, né? Essa luta está sendo já discutida com a Federação Nacional dos Enfermeiros para tentar reverter essa questão, né? Se a carga horária do enfermeiro, o contrato de trabalho, antes de ter sancionado o piso, era para 180 horas, ele tem que ser para 180 horas. Se o enfermeiro quer fazer uma carga horária maior, ele tem que ganhar um adicional a mais que isso. O piso salarial vai funcionar na prática e o desrespeito ao piso deve ser denunciado aos sindicatos. Então, aqui eu deixo para vocês, eu acho que com todo esse desmonte, com toda essa precarização que nós, enquanto trabalhadores, sofremos nos últimos anos, principalmente do governo passado, o nosso único instrumento de luta hoje ainda é sindicato. E às vezes eu fico muito preocupado e triste quando eu vejo trabalhadores dizer, mas eu não acredito em sindicato, eu não gosto de sindicato, e isso tem enfraquecido muito a nossa luta. Por quê? Os sindicatos somos nós somos o sindicato. A direção de um sindicato hoje é formada por trabalhadores, como a direção dos sindicatos enfermeiros de Minas são todos enfermeiros que estão nos seus locais de trabalho e que vivem as mesmas dores que vocês. Então eu acho que tem que trazer
todas essas questões que vocês vivem dentro do ambiente de trabalho, seja a precarização, esse desmonte, falta de equipamento, falta de descumprimento de pautas das convenções coletivas de trabalho, o assédio moral. Sabemos que é uma categoria que mais sofre assédio moral hoje dentro da nossa profissão, é a enfermagem, seja na vertical, na horizontal, ela vem de todos os lados. E aqui eu vou recorrer quando a gente vai passando por essa situação. É o sindicato. Então, é o nosso único instrumento de luta na defesa dos nossos direitos e ampliar direitos na busca, seja pela questão das 30 horas, que a gente tem que retomar esse debate. O projeto das 30 horas, ele ficou há mais de 15 anos parado no Congresso. Então, quando existiu uma lei que se o projeto não deu andamento, ele foi arquivado automaticamente. Então, ele vai voltar para estaca zero novamente. Temos que voltar a fazer esse debate da questão das 30 horas, porque é até uma orientação da Organização Pan-Americana de Saúde, que tem um estudo que comprova que com mais de 5 horas e meia de trabalho interrupto na enfermagem, nós já começamos a errar. O risco de erro, de acometimento de uma iatrogenia, ele é muito maior. Então, a questão das 30 horas é um debate que tem que ser ampliado no próximo período. Nós não vamos nos acomodar na questão, já temos um piso salarial regulamentado. Não, eu acho que a enfermagem tem que buscar as 30 horas. Entendemos que as 30 horas é um jogo do ganha o profissional da enfermagem e ganha os nossos usuários, que vai estar recebendo uma assistência de enfermagem de qualidade, livre de imperícia, imprudência e negligência. E a questão da sala de descompressão, que muitos aí chamam de sala de repouso, sala de conforto da enfermagem, que só no estado de São Paulo ele era lei, foi uma lei que foi criada por uma enfermeira deputada estadual, Analice Fernandes, valeu durante muitos anos, mas que o patronal, os grandes conglomerados do plano de saúde, como as redes de idosos da vida, Notre Dame Intermédica, entraram com uma ação de inconstitucionalidade e o Supremo, ele vetou. Então, não existe essa obrigatoriedade, que eles entendem que essa lei teria que ter nascido lá no Congresso, lá em Brasília, e veio de São Paulo. Então, quem tinha já sala de descompressão, já fornecia isso, continua, mas a gente tem que brigar também pela essa sala de descompressão para a enfermagem. E por que tudo isso? Porque a gente também não tem uma bancada representativa da enfermagem. Se você olhar 513 deputados federais hoje, nós temos aí 3 ou 4 que são enfermeiros. Eu acho que Minas está de parabéns, conseguiu eleger o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, o enfermeiro Bruno, como deputado federal. Eu acho que isso foi um grande ganho para nós enquanto categoria, porque se você olhar, nós temos em Brasília a bancada da bala, a bancada ruralista, a bancada da enfermagem, a bancada do evangélico, e cadê a bancada da enfermagem? Se somos 2.800.000 profissionais, por que a enfermagem não vota na enfermagem? Acho que a gente tem que ser corporativistas, sim. Nós temos uma bancada médica com 138 médicos, que são donos de plano de saúde, donos de hospital, provedor de Santa Casa, e todas as vezes que os nossos projetos de lei entram na pauta de votação, eles votam contrário. Só que esses profissionais foram eleitos, esses deputados foram eleitos com que voto? Com o voto da enfermagem. Por quê? Porque às vezes nós não estamos tendo consciência de classe. Eu acho que nós só vamos passar a crescer quando deixarmos de olhar para o nosso próprio umbigo, daquelas brigas internas entre nós, dentro do setor de trabalho, e olhar para o macro. Eu acho que a enfermagem precisa assumir os espaços de poder que são nossos. Daqui a 2 anos, o ano novo, teremos eleições aí. Quem nós vamos votar para a Câmara de Vereadores? Quantos enfermeiros, técnicos ou auxiliares sairão candidatos aqui de Juiz de Fora? Quem a gente está votando para nos representar? Então, é importante ficar essa reflexão também, para que a gente consiga aí amadurecer e crescer enquanto profissão. Eu acho que enquanto o saber, o técnico,
técnico, científico, nós estamos ali no pé de igualdade, crescemos para isso. Agora, no saber político, assumir os espaços de poder que é nosso, é de suma importância. Eu acho que pouquíssimos aqui devem ter participado das conferências de saúde, que é um instrumento aí importante de discussão, né, de embates, né, e que não tinha muitos profissionais. Em São Paulo, nós tínhamos direito a 3 vagas, a gente está saindo com 2 vagas, porque também não teve a participação dos profissionais de enfermeira, e tem sentido isso em todos os locais. Então, é importante que a gente nos engaje, nos envolva nesses espaços de poder, para que a gente consiga aí avançar um pouco mais. Fique atentos, esse foi um direito conquistado pela luta de todos. Aqui não existe um protagonista, dizer, o piso nacional da enfermagem foi sancionado graças à luta de tal entidade. Não. Existe um Fórum Nacional da Enfermagem, do qual é composto pelo Conselho Federal de Enfermagem, Associação Brasileira de Enfermagem, Federação Nacional dos Enfermeiros, CNTSS e CNTS, que são as confederações. Essas entidades se uniram todas para que realmente o projeto andasse. Então, não foi uma luta só do COREI, só do sindicato e só da BEM. Foi uma luta das entidades de classe. Eu acho que pela primeira vez também na história, as entidades de classe representativas da enfermagem, elas têm andado juntos para que a gente consiga aí avançar, deixando os egos de lado, né, cada um respeitando a sua particularidade, seu poder de atuação, né? O sindicato não pode falar em nome do COREI, como o COREI também não pode falar em nome do sindicato. Aquilo que é particularidade do sindicato, que é os direitos trabalhistas, pautas da Convenção Coletiva de Trabalho, isso aí são ações do sindicato. Aquilo que é ações do COREI, como direcionamento de pessoal, código de ética, inflação ao lei do exercício profissional, que é competência deles, assim como tem a competência da ABEM também, Associação Brasileira de Enfermagem, que é responsável pela nossa formação técnico e científico. Né? Lembrar a vocês aí que juntos somos mais fortes, que não adianta cada um caminhar por caminhos diferentes, né? E só a luta constrói. É um pouco do que eu queria aí deixar para vocês, né? Quero já, de antemão, agradecer aí um convite a toda a diretoria do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Minas, que tem sido um sindicato combativo, um sindicato que está mostrando para que veio, que se filiou recentemente à Federação Nacional dos Enfermeiros e que hoje compõe a diretoria da Federação Nacional dos Enfermeiros. Quero deixar aqui, Gilberto, meu abraço para o companheiro Anderson, né? Rogar ao grande arquiteto aí que ele se recupere antes e volte para a luta, que a gente precisa muito dele, né? E que vocês aí que ainda não conhecem o Sindicato dos Enfermeiros de Minas, mesmo enquanto acadêmicos de enfermagem, entrem no site do sindicato, tem o Instagram do sindicato, tem o Facebook do sindicato. Então tem vários mecanismos que vocês podem estabelecer um vínculo com a diretoria, né? E de que maneira também vocês podem contribuir, né? E convidar os colegas de vocês que não puderam estar aqui hoje, que venham amanhã, que participem, que valorize esse evento que foi muito pensado, que foi feito para vocês, tá bom? Então, mais uma vez aí, muito obrigado. Fica aqui o meu agradecimento em nome da doutora Solange Caetano, presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros e do Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo. Muito obrigado.